Vamos lá, pessoal. Começar nossos estudos em geografia. Capítulo 6, mudanças nos meios de transporte. Página... Ai, meu Deus, cadê? 344. Capítulo 6, mudanças nos meios de transporte. Página 344. Quais os meios de transporte podem ser identificados na imagem? Bom, eles estão dentro de um vagão, possivelmente num trem ou no metrô. E temos também um cadeirante. Ai, meu Deus, agora. Alguém, por favor. Aí, sou Tayane. Ou deve ser Renan ou deve ser Arthur. Renan, eu tô com a chave do Renan. Fala pra Renan que eu estou gravando. Que saiu Ah, ele até tinha mandado mensagem de voz aqui, ó. É chato pra caramba, meu Deus do céu. Então, nós temos um cadeirante aí também. Então, temos dois meios de transporte, tanto a cadeira de rodas quanto o metrô ou o trem. Como cada um deles costuma ser utilizado? Esses meios de transporte são antigos ou atuais? Como você chegou à conclusão? Então, os meios de transporte que nós estamos observando aí, eles não são antigos. Eles não são atuais, eles são antigos, né? São dois meios de transporte diferentes. E lá na página 345, a gente tem dentro de um avião. Podem passar. Estão me interrompendo minha gravação. Vai, vaza todo mundo. Tchau. Dá tchau. 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 Você é o principal. Vai. Vai passar? Por que essa cara de bunda? Estou tirando esse negócio de mentira. Tchau. Tchau. Ok, vamos lá. Então, nesse capítulo, nós vamos ter identificação dos principais tipos de meios de transporte, mudanças dos meios de transporte ao longo do tempo. Você não trouxe pão para tomar café? Não disse que queria tomar café? Identificar os principais tipos de transporte utilizados no Brasil. Em cima a gente tem avião e embaixo a gente tem um ônibus. E comparar as vantagens e as desvantagens desses meios de transporte, né? Então vamos. Tipos de transportes. A gente começa lá na página 346. Diversos tipos de transporte são utilizados no Brasil. Alguns se locomovem por terra e são denominados transportes terrestres. Aqueles utilizados em rios, lagos ou mares são chamados de transportes aquáticos. Já os que se deslocam pelo ar são denominados transportes aéreos. Embaixo a gente tem uma notícia sobre um estudo divulgado em 2016 sobre o transporte público, né, na cidade de São Paulo. Então, vocês vão ler essa notícia e responder. 347. Os meios de transporte vêm evoluindo muito e mudando ao longo do tempo. Essas transformações costumam facilitar a vida das pessoas e ajudar no desenvolvimento do país. Então a gente não consegue, na verdade, se imaginar sem os transportes, né? É muito difícil a gente conseguir perceber o que seria da nossa vida sem os transportes, né, que nós temos. Deixa eu colocar o telefone aqui no silencioso, senão eu não vou conseguir, meu Deus. Não posso. Quem tá digitando eu tenho que atender.
deixar até em aberto o WhatsApp, para ver qual a importância de... Foi. Então a gente tem, observe as fotos e leia as legendas. Os aviões conseguem percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Seja por lazer, estudo ou trabalho, as pessoas necessitam frequentemente se deslocar pelo espaço. Os meios de transporte possibilitam esse deslocamento, facilitando e agilizando a movimentação das pessoas. Entretanto, eles não são utilizados somente para transportar pessoas, mas também são importantes meios de transporte de cargas e distribuição de matérias-primas e produtos. Continuidade lá na 348. Para que os meios de transporte se desloquem, as vias de circulação são necessárias. Algumas delas são naturais, como rios, oceanos e vias aéreas. Outras são construídas pelos seres humanos, como estradas e ferrovias. Então, vamos falar dos transportes aquáticos. Os transportes aquáticos também podem ser conhecidos como hidroviários ou aquaviários. Eles são bastante antigos, né? Desde a pré-história, os seres humanos se deslocavam por rios, mares e lagos, geralmente em busca de alimentação ou de explorar novos lugares para se viver. Os transportes aquáticos, eles foram criados antes mesmo das pessoas começarem a se comunicar e da escrita, para vocês terem noção do quão antigos são os transportes aquáticos. Então, a princípio, os barcos, eles eram movimentados na água a partir da força humana, como a gente ainda tem, né? E os seres humanos, eles começaram a utilizar a força dos ventos a favor do meio por velas. Os remos não foram abandonados, eu acabei de falar isso para vocês, porque eram ainda utilizados quando não existiam ventos favoráveis para que fosse deslocado. Então, as caravelas, elas foram um grande avanço tecnológico no final do século XV. E graças às caravelas é que houve a descoberta, né, de outros lugares. Temos exemplos de transportes aquáticos lá na página 349, como por exemplo a fotografia de um barco a vapor de 1850, a fotografia de um navio cargueiro já em 2016 e a fotografia de um dos maiores navios de passageiros do mundo, que são utilizados até para fazer cruzeiro, que eu jamais na minha vida pensei em fazer porque eu morro de medo de morrer afogada. Enfim. No século XVIII, as máquinas a vapor foram inventadas para ajudar o trabalho nas minas e fábricas. Então, com essa tecnologia também foi utilizado nas embarcações. Esses barcos a vapor, eles navegavam numa velocidade maior e com menos esforço humano. Os combustíveis, então, começaram a ser usados, né, para mover os navios, e dessa forma a capacidade de carga e a duração de viagem foram extremamente ampliadas, né? Já no final do século XX e início do século XXI, a tecnologia de sistemas de orientação por meio de satélites começaram a ser utilizados nos mais diversos meios de transporte, incluindo os transportes aquáticos ou aquaviários. Então, os avanços tecnológicos, eles também contribuíram para a construção de melhores navios, de instrumentos de navegação, então, causando assim, né, uma estabilidade, além de dar uma velocidade maior para esses tipos de transporte. Então, vamos para transportes terrestres agora. Os transportes terrestres, existem alguns tipos, né, diferentes. Os ferroviários e os rodoviários. O transporte por linhas férreas, né, a partir de locomotivas, que também foi um meio de transporte bastante antigo, né, surgiu lá no século XIX, eram movidos a vapor. Esse vapor era obtido através da queima do carvão mineral. Então, os trens modernos, eles não são movidos mais a vapor, eles são movidos a eletricidade e a diesel.
Esse é o tipo de transporte terrestre que a gente conhece como ferroviário. Temos aí dois exemplos, uma locomotiva e temos também um trem, tá? Temos outros meios de transporte sobre trilhos, como por exemplo o bonde, que ainda é muito utilizado em diversos países, e o VLT, que vocês veem muito aí no centro do Rio, né? O veículo leve sobre trilhos, o VLT, que é uma delícia de andar, né? E entre os transportes terrestres, nós temos o transporte rodoviário. O transporte rodoviário é um tipo de transporte que se locomove por rodovias. Rodovias que se dividem em estradas, avenidas e ruas. Recebem este nome. Além dos veículos que transportam pessoas, existem veículos muito maiores, como os caminhões, né, aquelas carretas imensas, que transportam cargas. O primeiro meio de transporte a utilizar o motor a gasolina foi criado na Alemanha em 1885 e depois um engenheiro Henry Ford criou o primeiro automóvel a ser produzido em larga escala já em 1908. Desde então, novamente a tecnologia agindo, né? Os carros mudaram todo o seu desenvolvimento. Eu não sei se vocês já viram quando tem programas que falam sobre carro, muitas máquinas, né, que constroem, né, que vão colocando as peças de cada carro. E hoje a gente tem até mesmo carros que podem ser carregados, né, por meios de baterias. A gente falou disso quando falamos de efeito estufa, mecanismos para diminuir efeito estufa e por aí vai. Então, esses são os dois tipos de transportes terrestres, rodoviário e ferroviário. Agora nós vamos para o último tipo de transporte, que é o transporte aeroviário. Bom, imagem do 14 bis que a gente tem aí, né? Que fala tanto de Santos Dumont, que foi um aeronauta, que foi um inventor brasileiro desse veículo, etc e tal. Então, vamos no segundo parágrafo da página 353. A tecnologia dos transportes aéreos se desenvolveu rapidamente e a partir daí, principalmente por causa do seu uso militar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado, né? As pessoas começaram a utilizar. Mas, atualmente, o avião, ele é um meio de transporte mais rápido que existe. Ele possibilita viagens de longas distâncias em menos tempo. E aí a gente tem, por exemplo, preste atenção no exemplo do parágrafo que finaliza essa página 353. Um avião consegue percorrer a distância entre Rio de Janeiro, no Brasil, e Lisboa, em Portugal, em aproximadamente 9 horas. Essa distância, lá em 1500, ela era percorrida cerca de 50 dias de navio. Além disso, também, um avião consegue transportar uma média de 500 pessoas em um só voo, tá? Então, existem também as vantagens, né? E as desvantagens dos meios de transporte. Essas vantagens e desvantagens nós vamos conhecer primeiro uma só delas, o restante vocês vão escrever, tá lá na página 355. Vamos lá, 355. Página 355.
Então, vantagens e desvantagens do transporte aquaviário. Como vantagem, nós temos aí até mais do que desvantagens. A primeira delas é que ele transporta grandes quantidades de cargas a longas distâncias. A segunda é que causa um menor impacto ambiental. Isso aí é bem nítido, né? Caminha não, é levado pelos mares. E também é utilizado para comércio interno e externo, até também utilizado para turismo. Agora, tem duas desvantagens. Depende das condições climáticas para poder sair e também costuma ser muito mais demorado que todas as outras modalidades de transporte. Então, essas são as vantagens e desvantagens do transporte aquaviário. Meu amor, vem cá dar oi. Eu não, vem nada. Ariel, doida. Super desafio é exatamente esse. Você vai fazer uma pesquisa e vai escrever as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário, rodoviário e aeroviário, tá? Então, o restante aí é com vocês. As vantagens e desvantagens. Não é difícil. Aí nós pulamos lá para a página 357. Os principais tipos de transporte de carga no Brasil. Vamos lá? Você sabe quais são os principais tipos de transporte utilizados para o transporte de carga no Brasil? Nós temos uma pesquisa feita em 2014, é lógico que já deve ter alterado, né? E nós temos uma representação por um gráfico de barras de alguns países. O transporte de carga mais utilizado no Brasil, por exemplo, é o transporte rodoviário. Já é o menos utilizado na Rússia, por exemplo. Então, nós temos cada cor aí indicando o laranja, é bem quase marrom, ferroviário, o cinza, rodoviário e o azul, aquaviário. Utilizando esse gráfico, vocês vão responder a questão 1, tá? Acredite se quiser, na página 358. Vamos ver. Você já ouviu falar em transporte dutoviário? Comparado aos meios ferroviário e rodoviário, esse tipo de transporte tem se mostrado mais econômico, pois também transporta grandes volumes. Temos 3 tipos de transporte dutoviário: o gasoduto, que transporta o gás natural; o mineroduto, que é responsável pelo sal gêmeo e minério de ferro, por exemplo; e o oleoduto, que transporta petróleo, óleo combustível, óleo diesel. O transporte dutoviário é aquele que é utilizado por meio de dutovias, ou seja, de tubulações abaixo do solo. O Brasil é um país que apresenta um extenso território. Por isso, uma grande rede de transportes é necessária para interligar os diferentes pontos do país, proporcionando melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Temos um gráfico na página 359 que vem falando exatamente sobre isso aí. O que é o TKU? TKU é uma medida de peso da carga elevada por cada tipo de transporte em tonelada. Então, nós temos aí 794.903.000 TKUs são transportados. Então, alguns transportes são pouco utilizados para isso.
mas a grande maioria é transportada pelo meio rodoviário e depois, em segundo lugar, vem o ferroviário. O transporte ferroviário, ele predominou no Brasil até o final do século XIX, né? Depois, a gente começou toda a regionalização, que nós já estudamos, e aí começa a construção de rodovias, né? Isso tudo vai levando a uma utilização maior do transporte rodoviário. Então, a partir da década de 1950, ainda no governo de JK, algumas rodovias foram construídas para favorecer as empresas estrangeiras no setor automobilístico e promover a entrada delas no país. Então, essas rodovias elas foram construídas com o objetivo de integrar diversas partes do território brasileiro, tá? Esse transporte, ele não era muito recomendado, né? E não é muito recomendado em países com larga extensão territorial. Mas lá existe um certo investimento em malha ferroviária, então eles aproveitam. Se você voltar ao gráfico da página 357, por exemplo, você vai perceber que os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Rússia utilizam muito mais o transporte ferroviário do que o Brasil. Há um investimento maior nesse tipo de transporte lá, tá bom? Depois a gente pode fechar falando de uma utilidade pública e importante, que é a bicicleta como alternativa de transporte sustentável. Eu não sei, eu acho que todo mundo aí que mora no centro do Rio conhece, né, o projeto que o Itaú tem já há alguns anos do bicicletário, muitos utilizam, e é uma forma não só sustentável, como consciente, né, em que você não polui o meio ambiente, em que você não precisa de enfrentar engarrafamentos, e ainda assim faz bem à saúde, porque vocês, além de estarem, né, se movimentando, estão fazendo, como é que se fala? Exercícios, né? Fazendo exercícios para esse tipo de coisa. No centro do Rio a gente vê, graças a Deus, muita gente utilizando esse tipo de transporte, né? 360 em diante são as atividades finais. Vamos aos nossos combinados já, hein? Então, você fez, leu, acompanhou a videoaula e aí fez todas as atividades até a 359. Na 360 em diante, 360 em diante são as atividades finais que vocês também vão fazer, que nada mais é do que atividades que resumem todo o capítulo. Então, vamos no relembrando. 366. O relembrando nada mais é do que um esquema que tem os tópicos que foram aprendidos neste capítulo, tá? Então, a gente tem aí o meio de transporte. Na página 366, vocês vão colocar quais são os principais tipos de meios de transporte. Na página 367, vocês vão colocar do primeiro ao quinto lugar quais são os meios de transporte mais utilizados no Brasil na questão transporte de carga. Não é questão transporte de pessoas, tá? Neste caso, vocês vão prestar atenção no transporte de carga. Tem no texto, se quiserem dar uma pesquisada. Mas assim, eu sugiro que vocês coloquem e depois, quando vocês voltarem no texto, para conferir se está certo, vocês estão testando a memorização e a assimilação do conteúdo, tá? Então, neste capítulo, o que nós aprendemos?
Primeiro, identificamos os principais tipos de meios de transporte. Percebemos também as mudanças do meio de transporte ao longo do tempo. O que foi utilizado lá no século tal não é mais utilizado aqui. Por que também não é? O porquê que evoluiu. Identificamos os principais meios de transporte utilizados no Brasil e compreendemos a vantagem e a desvantagem desses meios para o transporte de pessoas e de mercadorias. Então, terminou o capítulo, vamos aos nossos combinados. Vamos lá, ainda temos 5 minutos para falar. Primeiro combinado. Hoje eu estou deixando nesse vídeo registrado o seguinte. No vídeo de ciências, eu passei para vocês que nós faríamos um trabalho valendo 2 pontos. Então, eu gostaria que todos os alunos do 5º ano me mandassem no privado, tá? Não é no grupo, prestem atenção, é no privado. Qual a melhor forma para fazer o trabalho? É o trabalho digitado ou é o trabalho escrito? Porque alguns não têm acesso ao computador para digitar, usam, né, o telefone ou o tablet para assistir videoaulas, e outros que têm o computador vão me sinalizar que é o melhor método, na verdade, é o digitado. Então, isso vocês vão fazer. Partindo desta pesquisa, eu vou montar o trabalho que vai ser referente não só ao conteúdo, como aos vídeos em anexo que eu tenho colocado nas videoaulas. Repito, os vídeos anexos, eles são importantes tanto quanto as videoaulas, porque eles acrescentam conhecimento e também demonstram de forma dinâmica e divertida aquilo que foi falado por escrito, né? Aquilo que está escrito no texto. Então, eu vou escolher algumas videoaulas para a gente fazer esse trabalho. Na próxima semana, vocês vão estar recebendo as instruções para fazer esse trabalho. Eu vou fechar isso com todas as outras professoras, porque amanhã a gente tem uma reunião para poder resolver essa parte avaliativa também. Este é o primeiro item que eu gostaria de falar. Segundo item, tarefas feitas. Vocês sabem que nós, professores, a gente vistoria todas as tarefas depois que a gente corrige. O 5º ano, ele tem uma responsabilidade acadêmica diferente. A gente faz a correção oral, faz a correção escrita e faz a correção vistoriada. Então, vocês têm que estar com essas tarefas em dia, tá? E a minha última observação é a seguinte: monitoria. Na monitoria, são feitas as correções de geografia e ciências toda, de matemática, atividades finais. Eu corrijo até o final do capítulo e a tia Nath corrige as atividades finais. Por que fizemos isso? Para obrigar a participação de vocês na monitoria. A monitoria, ela funciona como correção e tirar dúvidas. Na escola, ela funciona muito mais como tirar dúvidas. Mas agora, online, a gente percebeu que nós podemos utilizar a monitoria também como um mecanismo de ajudar nas aulas online, visto que nós, professores, estamos completamente sobrecarregados com isso. Não é fácil, tá? A gente faz um vídeo de 20, de 30 minutos, de 40. Para subir esse vídeo no YouTube, a gente tem que ter uma internet muito boa, porque só demora. Para editar o vídeo, para pesquisar as atividades, isso tudo tá dando muito trabalho pra gente. Mas a gente não tá reclamando disso, não. A gente só tá falando para vocês o quão importante é, do outro lado da tela, vocês assistirem tudo, fazerem as atividades, participarem da monitoria, tirarem as dúvidas. Gente, isso é muito importante. A nossa vida, ela foi acometida por essa pandemia, mas nós estamos a longa distância dando continuidade à vida acadêmica de vocês.
Então, os papais e as mamães estão pagando as mensalidades, estão em dia, estão lá contribuindo e nos ajudando. Por quê? Porque a gente também continuou com vocês e a gente quer que isso acabe, óbvio, mas se não for acabar agora, a gente vai continuar por aqui. Deixa eu só abrir um outro parênteses e falar para vocês o seguinte, eu recebi essa semana N mensagem perguntando, vamos voltar dia 6? Vamos voltar dia 6? Pessoal, ainda não temos data definida para retorno. Não temos. Estamos à mercê de várias coisas que estão sendo discutidas, tá? Da segurança para receber vocês, né? Do espaço para receber vocês. Então, a gente só vai concretizar um retorno mesmo quando a gente tiver absoluta certeza. Então, podem ficar despreocupados, porque às vezes as coisas que são veiculadas na televisão, vocês ficam confusos porque, mas não informaram que vão começar? Existem as escolas públicas e as escolas particulares. Nós estamos no meio da particular, então as particulares, elas têm uma definição diferente também. Então, vocês fiquem tranquilos que vão ser informados de quando a gente vai retornar ou quando a gente não vai retornar. Eu espero que retornem. Então, é isso, gente. Beijo, aproveitem bem a aula e aproveitem bem os vídeos anexos dessa aula. E também junto vai o gabarito da atividade da semana anterior para que vocês façam a autocorreção. Ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Não deixem de acompanhar as monitorias. Muitas coisas são resolvidas para outra semana na monitoria e quem perde fica, quando? Como? Por quê? Então, por favor, não deixem de acompanhar, tá bom? Aqui eu encerro o nosso vídeo de videoaula de geografia dessa semana. Um beijo, fiquem com Deus.